como eu sempre digo, nós estamos separados por milhares de quilômetros, mas unidos pelo Espírito e pela palavra. Então, louvamos a Deus, glorificamos ao nome do Senhor, pelo privilégio de fazer parte desta nação santa, geração eleita, o povo que foi adquirido e comprado com bom preço. Meu agradecimento ao meu amado companheiro e amigo, pastor Ícaro Lopes, Liliana, Deus abençoe a vida de cada um dos amados irmãos que tem estado ao lado desse servo de Deus, tem apoiado, ajudado, sido companheiro. E isso, meus amados irmãos, não tem preço. Para nós, que um dia ousamos deixar o nosso país e aceitamos o desafio de servir ao Senhor e à igreja, né? Porque servir ao Senhor e à igreja são coisas distintas, né? E a Bíblia diz que por causa da igreja, por causa da unidade da igreja, da edificação dos santos, Deus deu alguns para pastor. Então, o pastor é um presente de Deus para a igreja, que a igreja deve amar, valorizar, cuidar, e ainda muito mais quando nós estamos distante da nossa pátria, da nossa família, dos nossos parentes. A igreja se torna muito mais do que os nossos irmãos de fé. Torna nosso refúgio, nosso esconderijo na terra, onde a gente busca nos irmãos, na igreja, também o cuidado e o carinho da família. Portanto, meus amados irmãos, é um privilégio servir ao Senhor, mas, ao mesmo tempo, para todos nós, é um privilégio que Deus olhe com tanto amor para nós e nos dê pastores para cuidar das nossas almas. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com os amados irmãos acerca da atitude, do comportamento dos santos em meio a tanta perversidade, em meio a tanto pecado, a tanta miséria moral e espiritual. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos no capítulo de número 12, versículos 9 ao 21 do livro da carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 9 ao 21 da carta de Paulo aos Romanos. Diz assim a palavra de Deus: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai-vos uns, ou abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Meus amados irmãos, estamos aqui diante de um texto que creio eu conhecidíssimo dos amados irmãos. Esse texto está dentro da carta aos Romanos, aquela que é considerada a carta magna do apóstolo Paulo. Nós temos atribuído à autoria do apóstolo Paulo 13 cartas. Nós temos a revelação do caráter cristão deste homem chamado por Deus, escolhido por Deus para o apostolado. Ele mesmo se diz e se apresenta como servo de Jesus Cristo. E ele, escolhido para este ministério, tinha também, entre tantas outras habilidades, dons e talentos, a capacidade extraordinária de escrever. E por isso nos deixou registrado para nós muita das doutrinas, muita fundamentação daquilo que nossa fé necessitava. Os fundamentos da fé cristã foram e devemos muito a este cidadão chamado Paulo, muito do que conhecemos do céu, dos projetos de Deus, dos planos de Deus, da edificação da igreja, da projeção na eternidade da igreja. Tudo isso foi nos apresentado por este homem extraordinário. Mas especificamente neste capítulo, ou neste livro, perdão, entre o capítulo 1 e o capítulo de número 11, Paulo apresenta para nós uma teoria da fé. Ele apresenta para nós argumentos sólidos da fé para que nós pudéssemos ter em nossas mãos o auxílio necessário e indispensável para que nós pudéssemos permanecer na fé que uma vez nos foi dada. O capítulo de número 1, além da apresentação pessoal, o apóstolo Paulo já começa se apresentando aos irmãos que estão em Roma, mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo também já inicia apresentando as suas credenciais, a autoridade que Cristo havia delegado a este homem, a capacidade espiritual e moral que lhe dava a ele a ousadia de iniciar esta carta apresentando aquilo que é chamado da maior lista sequencial de práticas pecaminosas por uma sociedade. Paulo denuncia pelo menos 23 práticas pecaminosas na sociedade de Roma, entre o capítulo 1, versículo 18, e o versículo de número 26. O apóstolo Paulo traz de uma forma enfática, ele traz e mostra para eles o que eles estão fazendo. Então, o capítulo 1 é um capítulo que já começa apresentando as credenciais deste homem de Deus e o comportamento que deve ter um líder espiritual diante da imoralidade, diante do pecado, diante da miséria que o ser humano entra. Nós não podemos ser políticos, nós não podemos ser, neste momento, de denunciar o pecado, de falar e apresentar as misérias morais. Nós não podemos ser sutis, ser suaves. O diabo não brinca, meus amados irmãos. Enquanto nós vamos indo devagarinho, se arrastando, com medo de ofender, com medo de que nos fechem as portas, de que sejamos mal entendidos, o diabo vai tomando terreno.
essa esse maldito costume, essa maldita doutrina que entrou no meio pentecostal cristão, de que nós temos que ser cuidadosos, nós temos que tratar com muito cuidado, com muitas vezes, meus irmãos, isso só se tornou uma desculpa para a covardia, para o acomodismo, para o medo de perder as pessoas. Eu preciso dizer aos irmãos que o reino de Deus não é para quem é bajulado, não é para quem é queridinho, lindinho. O reino de Deus, Jesus disse claro e objetivamente em Mateus 12:11, que desde João Batista se faz violência, tem que guerrear, para se apossar do reino tem que pelejar, tem que entrar na guerra, tem que estar disposto à peleja. Não é para os crentes dodóizinho, ai, ai, ai. Nós precisamos estar cônscios de que temos uma responsabilidade, irmão. E nós precisamos denunciar o pecado, nós precisamos dizer que pecado é pecado. E o apóstolo Paulo apresenta isso. No capítulo 2, o apóstolo Paulo apresenta para nós a justiça de Deus. Então, ele apresenta a doutrina da justificação. Né? Entre o capítulo 2 e capítulo 3, ele apresenta para nós a doutrina da justificação. O capítulo 4, ele continua ainda discursando agora sobre a fé. Apresenta Abraão como um exemplo claríssimo da justificação pela fé. A fé que Deus deu para nós, a fé que nos leva a ter paz com Deus, a fé que nos leva a viver em intimidade e próximo de Deus. Então, Paulo vai apresentando toda esta base sólida da fé cristã. No capítulo 6, o apóstolo Paulo apresenta para nós a doutrina da graça que não nos deixa permanecer no pecado, não nos permite, não aceita que vivamos no pecado. Antes, ela nos livra do poder e do controle do pecado. No capítulo 7, o apóstolo Paulo disse: olha, estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Ele continua ensinando, explicando, apresentando argumentos sólidos para que nós não tenhamos desculpa para o pecado, para que nós não tenhamos justificativas plausíveis. Não. Pecado é pecado, e uma vez liberto dele, não sirvamos a ele. O capítulo 8, Paulo apresenta o argumento da nova vida debaixo da graça, segundo o espírito de santidade e adoção. E aí entramos na área da adoção. Quando nós, justificados pela fé, não vivemos debaixo do jugo do pecado, agora nós podemos ser santificados e adotados. Então, agora nós passamos a ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo da glória vindoura. Paulo continua falando sobre a eleição, a esperança, a intercessão. O capítulo 9, Paulo apresenta a tristeza que estava no seu coração por causa da incredulidade da sua nação. Israel se tornou incrédula e não recebeu o Cristo, mas isso também era necessário. Paulo, como judeu, se apresenta argumentos de sua tristeza, do seu sentimento de tristeza por ver a sua nação endurecida. Mas, em parte, o endurecimento de Israel traz para nós o privilégio e a oportunidade de todos nós que não éramos se tornarmos por meio de Cristo. Agora, no capítulo de número 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo vai falar acerca de Israel, a justificação do povo de Israel e o futuro da nação de Israel. Mas quando nós entramos no capítulo de número 12, Paulo faz uma pausa na teoria
E ele começa a apresentar para nós aquilo que nós chamamos da prática da vida cristã. O que é a prática da vida cristã? Tudo o que nós aprendemos, nós temos o dever de colocar em prática. Uma das coisas mais asquerosas, nojentas no meio cristão é os crentes teóricos, porque esses são as piores classes de crentes. Os crentes teóricos são aqueles da porta, são aqueles que não entram no Evangelho e não deixam os outros entrar. Eu costumo dizer que são crentes que entram no Evangelho, mas não deixam o Evangelho entrar neles. Então, eles têm conhecimento teórico, sabem debater sobre a Bíblia, sobre a Escritura, têm argumentos para qualquer assunto que diz respeito à palavra de Deus. São aqueles que se levantam e fazem longos discursos, são os, entre aspas, mestres, doutores, são aqueles que dão aula de conhecimento bíblico, são aqueles que têm capacidade intelectual para deixar embasbacado as pessoas boquiabertas diante de tamanha sabedoria. Mas quando você vai observar a praticidade, o efeito prático da sua pregação na sua vida pessoal, é um desastre, é uma vergonha, é uma tristeza saber que aquele discurso é vazio, aquele discurso nada mais é um discurso farisaico, é um discurso hipócrita, porque é uma pessoa que conhece demais, mas pratica de menos. É uma pessoa que tem a excelência do conhecimento e a miséria da praticidade. Na sua vida, o efeito prático do Evangelho é zero. Então, beira o absurdo e, infelizmente, irmão, eu estou vivendo para ver esta geração. A geração de homens intocáveis, homens auto-intitulados, autonominados, santos de Deus, mas que quando você vai buscar, não precisa nem fazer uma busca profunda, não. Está raso, está a olho nu para ser visto o resultado, porque a palavra de Deus não pode se enganar. A palavra de Deus não mente. O nosso Cristo, o nosso Mestre diz, pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. Ninguém pode dar fruto, nenhum limoeiro pode dar laranja. Então, nós precisamos ter este conhecimento prático, mas nós precisamos que as pessoas vejam em nós. O apóstolo Paulo dizia: sejam meus imitadores como eu de Cristo sou. Então, isso aqui é importantíssimo eu e você termos em conta. Se nós não tivermos em conta que a prática de tudo que aprendemos trará o resultado de uma vida com Deus, e a ausência da prática do que sabemos e aprendemos trará uma vida miserável espiritualmente, trará uma vida de mendigância, uma vida de batendo de porta em porta, pedindo migalhas. Mas queira o Espírito Santo nos acordar, nos despertar, que tudo o que aprendemos nós devemos colocar em prática no nosso viver diário. E aí o apóstolo Paulo começa o capítulo 12 dizendo: olha aqui é o seguinte, vocês viram tudo que eu já falei e escrevi para vocês, então agora é o seguinte, sabe qual é a atitude que vocês têm que tomar? Número 1, não se conformem com este mundo. Vocês estão em Roma, ele está falando a sede mundial da imoralidade, do pecado, da miséria. Ele está falando da capital mundial da desgraça moral.
Ali está vivendo. Se os irmãos se pararem para pensar nos pecados praticados em Roma do século I, na Roma do século I, II, o povo de hoje em dia, irmão, Sodoma e Gomorra passavam vergonha perto de Roma, quando você vai estudar a história que essa gente fazia. Mas Paulo está dizendo isso não é justificativa para crente andar meio a boca, crente ser meio cá, meio lá, para o crente ser morno, para o crente ser... mas é porque é assim mesmo, é desse jeito. Não, disse Paulo, não se conformem com isso, não aceitem essas coisas. E o que nós devemos fazer? Nós devemos nos transformar, nós devemos nos renovar, nós devemos usar o culto racional, a inteligência, o intelecto, não para pecar, mas para cultuar e adorar a Deus, honrar a Deus em meio a uma sociedade corrupta, um evangelho corrompido que precisa de crentes que marquem a diferença. Não se conforme com este mundo. Apresente os seus corpos em sacrifício vivo e que seja santo e agradável a Deus. E Paulo continua discorrendo, e então chegamos ao texto que eu quero, em uma forma objetiva, falar um pouco dessa de maneira textual, né? Uma das formas que nós temos concernente ao Evangelho, a pregação, o sermão, é o sermão textual. É simplesmente ler e interpretar o texto ao qual estamos lendo. Então vamos lá, capítulo 12, versículo de número 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, número 1, o crente verdadeiro, o crente que não tem só conhecimento, mas é nascido de novo, o amor dele não é só de lábios, não é só de palavras, não é só de abraço hipócrita. O amor verdadeiro, meu irmão, é o amor do verdadeiro cristão, é o amor de amigo, é o amor de família, é o ágape, é o amor que realmente permanece distante, não só na frente. É fácil amar. Quem ama de lábios está desesperado para falar deste amor hipócrita. Quem ama de lábios está desesperado para dizer, meu irmão, minha irmã, eu te amo em Cristo Jesus. Oh, que saudade! Mas quem não ama só de lábios, que não tem um amor fingido, quando está distante, está orando. Se encontra algum hipócrita falso falando mal do seu irmão, diz, meu irmão, aqui não. Ele não está presente, mas eu estou. E ele é meu irmão, e se ele estiver ferido, eu também estou ferido. Ele faz parte do corpo de Cristo, eu também faço. Então a machucadura, a ferida dele é minha também. Isso é amor sincero, isso é amor de quem nasceu de novo. Não se apeguem não se apeguem, não aceite, não se abracem à hipocrisia de um amor fingido, um amor de lábio, um amor de palavras. A outra coisa, aborreçam o mal. Porque tem crente que diz assim, eu não vou me envolver com esse problema não é meu. Meus irmãos, vocês têm a Bíblia aí ou querem anotar? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia em Levíticos, capítulo 5, por favor. Levíticos, capítulo de número 5. Isso aqui é bom, o Espírito de Deus acaba de tocar no meu coração. Isso é bom você guardar, você que ama só de lábios. Você que quando alguém está falando mal do seu pastor, do seu irmão, da sua irmã, você fica de boca calada, você faz de conta que não ouviu, você faz de surdo, tapa o ouvido. Olha o que diz. Quando alguma pessoa pecar
ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que ouviu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Olha só, meus amados irmãos, eu quero apresentar para os irmãos em uma versão diferente esse texto, só para os irmãos terem uma ideia o que é que este texto está dizendo. Esse texto aqui é extraordinário, porque muitos crentes serão condenados naquele dia, meus irmãos, porque deixaram de denunciar o pecado, deixaram de denunciar aquilo que está errado, a fofoca, a intriga, o mexerico, a língua maldita que fala mal do seu irmão. Você não pode aceitar. Você é um cristão verdadeiro, você é um filho de Deus. Então, isso aqui é de suma importância. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Então, eu não vi nada, mas ouviu. Mas ouviu. E tu não pode aceitar que estejam destruindo o corpo de Cristo, ferindo o corpo de Cristo. Isso é amor fingido. Dizer que ama seu irmão, mas deixar destruir ele. Dizer que ama seu irmão, mas falar mal dele. Esse é amor fingido. Aborreçam este mal, abominem este mal no meio da igreja. Não aceite de maneira alguma no meio cristão isso. Não permita, irmão, não permita que os teus ouvidos aceitem coisas dessa natureza. Eu e você precisamos tomar essa atitude cristã de filho, de filha de Deus. Nós precisamos estar cientes de que está em nossos ombros a responsabilidade. É conosco, esse tempo é nosso. E aqui está a forma do cristão se comportar, se relacionar com seus irmãos, com o contexto em que estiver inserido. Aborreça o mal, apegue-se ao bem. Ame cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão. Prefiram-se em honra uns aos outros, jamais rebaixe alguém, jamais, sabe por quê? Por a condição financeira, intelectual, ou até mesmo eclesiástica, ministerial, cargo na igreja. Não, irmão, pelo amor de Deus. Aprendamos a honrar os nossos irmãos, porque aquele que parece ser pequenininho para nós pode ser um escolhido de Deus, pode ser ali um instrumento que Deus colocou exatamente ali para provar a nossa capacidade de servir a Deus, não somente de boca, de palavras. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu te convido nesta manhã. Vamos a sério esse assunto. Outra coisa, não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quantos crentes, irmãos, quantos obreiros, quantos homens e mulheres de Deus na igreja, que na hora de tomar uma atitude de proteger a igreja, defender o ministério, defender o seu pastor, defender a causa, o reino de Deus, fica embasbacado, sem palavras, sem atitude, fica ali morto, sem ânimo, sem força nenhuma, parece que está anestesiado. Mas aqui está Paulo dizendo qual é o comportamento do crente. Não seja vagaroso no cuidado primeiro da tua vida pessoal, segundo da tua vida social, da tua vida espiritual, moral, intelectual. Não seja vagaroso no cuidado. No cuidado do teu casamento, da tua relação conjugal, familiar, no cuidado daqueles que te rodeiam. Não seja vagaroso no cuidado dos teus compromissos.
pois essas são as maiores pregações que nós podemos pregar, meu irmão. Quando a sociedade vê em nós a atitude, o vigor, a força, a vontade de provar, de mostrar a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Quando nos calamos, quando fazemos silêncio diante da injustiça, quando nos calamos diante da afronta, do ataque contra a nossa fé, então nós simplesmente estamos dando ao diabo, meus irmãos, razão, e ele está rindo da nossa cara. Mas queira Deus que o Espírito Santo nos ajude a entender o quanto nós devemos ser fervorosos, animados, para cima, valentes, guerreiros, veementes na nossa serviço ao Senhor. Pessoas precisam ver o quanto eu sou feliz por servir ao Senhor. Não pode ser que eu esteja animado com tantas coisas, mas na hora de estar na casa de Deus, na hora de estar num culto, eu estou brincando no celular, estou dando voltinha para cá, conversando fiado, indo 3, 4 vezes no banheiro em 2 horas de culto. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer, porque aí, meus amados irmãos, nós parece que estamos servindo a Deus, mas estamos sendo, na verdade, pedra de tropeço. Então, nós precisamos ter esses princípios. Quando as pessoas olharem para nós e nos verem nós como crente, eles têm que ver em nós a alegria, na esperança. Qual é a esperança, pastor? A Bíblia, Paulo escreve a Tito dizendo: a bendita, a bem-aventurada esperança do crente é o aparecimento de Cristo em glória. Isto é, a esperança do crente, meu irmão, não é comprar um carro novo, uma casa nova, não é enriquecer. A esperança do crente é ver Cristo voltando. Aleluia. Até parece que perdemos a perspectiva da volta de Cristo. Até parece que Cristo não volta mais. Estamos envolvidos com tantas coisas, correndo atrás de tantas conquistas, quando a nossa alegria deveria ser despertar pela manhã, orar e dizer: pode ser hoje, vai ser hoje. Oh, aleluia, Senhor, se eu estiver lá no trabalho, se eu estiver no trânsito, se eu estiver... Eu não sei aonde eu estarei, mas se tu voltares hoje, Senhor, eu estou aqui te esperando. Eu estou aqui te esperando. Aleluia. Glória, glória. Cristo vai voltar. Aleluia. Aleluia. As pessoas precisam ver essa alegria em nós, irmãos. As pessoas precisam ver que nós, irmãos, no meio de problemas, de luta, de dificuldade, adversidade, somos pacientes. Está lutando, está difícil, está cheio de problemas, mas está ali, firme, confiante. O fruto do Espírito é a sua qualidade de paciência, de longanimidade. Oh, crente verdadeiro, no meio da luta, vai passar, vai dar certo. Eu creio. Aleluia! Aleluia! Como é que um crente passa tudo isso? Perseverando na oração. Irmão, não há desculpa para não orar. Não há desculpa para você, não tem como justificar a falta de oração. Não importa onde esteja, como esteja, devemos orar. Paulo continua dizendo: comunicai com os santos nas suas necessidades. Muitas vezes, irmãos, as pessoas me dizem depois que estão metidos no poço, no problema, enrolado até a cabeça. Aí me diz: é que eu não queria incomodar o Senhor. Eu não queria. Você está pecando. A Bíblia está dizendo exatamente ao contrário. A Bíblia diz: comunica com os santos das suas necessidades.
Está precisando, está necessitando, pede socorro, pede ajuda, fala, abre a boca, chama o pastor, chama o irmão, chama a irmã, diz: eu preciso de socorro, preciso de oração, vem orar comigo. Por favor, me ajuda, eu não quero pecar, eu não quero errar, eu não quero falhar. Me ajude, eu preciso, eu estou necessitando. Quantas vezes o crente se mete em problemas financeiros porque não conversa com seu pastor, não conversa com o irmão, não pede um conselho com um irmão mais idôneo, espiritual, alguém sempre na igreja Deus coloca essas pessoas. Por que não sentar e pedir um conselho? Por que não sentar e pedir uma orientação? Ou pelo menos dizer: ore por mim. Comunicar, falar, expressar, botar para fora. Outra coisa importante: não abençoar e não amaldiçoeis. Nossa boca foi queimada, santificada, lavada pela palavra. Paulo disse aos Efésios: não saia da tua boca nenhuma palavra má, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, nenhuma palavra vazia. O crente, irmão, jamais, em circunstância alguma, pelo amor de Deus, a tua boca tem que ser para sair palavra de vida, palavra de renovo, palavra de salvação, palavra de cura. Em nome de Jesus, irmão. Um crente não amaldiçoa ninguém. Tem um pai de santo, um bruxo ali. Você vai abençoar e dizer: Deus, em teu nome eu creio que este homem vai deixar de ser instrumento do mal para ser instrumento de Deus, para ser instrumento do bem, da bênção, do milagre. Abençoa a tua boca, é para mudar a história daquela pessoa. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Todo mundo cumpre essa primeira parte. Desde criança eu vejo na igreja isso. A alegria com quem se alegra. Os pulos, os gritos, os glórias com quem está feliz. A vitória do meu irmão é minha. Mas e o choro do meu irmão? E a luta da minha irmã? E a dor, a perda, o sofrimento? Essa é a atitude do verdadeiro cristão. Essa é realmente a forma que o verdadeiro cristão se comporta. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, o apóstolo Paulo segue dizendo: sejam unânimes entre vós. Não amaldiçoeis ou não ambicioneis, as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Olha todos os conselhos com ordem, ordenando, sejam unânimes entre vós. Buscar a unanimidade, a unidade do corpo de Cristo, ser um em Cristo, tornar-se um em Cristo, não ambicionando coisas altas, querendo ser maior que os outros, estar acima dos demais. Eu quero estar lá em cima, eu quero estar no pedestal, eu quero estar numa posição de destaque que todos me vejam. Acomode-se com as coisas das humildes. Não ande por aí arrogante, se achando mais sábio, mais ego, mais sabe tudo. O Senhor sabe tudo. Que Deus me ajude e te ajude a entender esse mistério. A ninguém torneis mal por mal. Me deu, me roubou, me tirou, falou mal de mim. Tu vai ver, vai chegar a tua hora. Não, você pode mais do que isso, você é melhor do que isso. Cristo Jesus não morreu em vão. Nós precisamos ser luz e sal deste mundo. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Honestidade, no falar, no agir, no negociar, no comprar, no vender.
no andar. Honestidade, meu irmão. Aleluia, 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 aleluia. Oh, se for possível tudo que estiver ao teu alcance, tem de paz com tudo. A teu alcance, paz. Tu consegue? Paz, 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 paz. Não vos vingueis. A vingança é de Deus. Saiba esperar a hora de Deus. Não perda o sono. Não fique imaginando uma forma de cobrar, de se vingar, de pegar de volta. Deixa que o Deus que você serve cuida disso. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso aqui é importantíssimo, irmão. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Estamos precisando tomar uma atitude cristã. Esta é a forma de relacionamento interpessoal do cristão verdadeiro. Essa é a forma de o mundo ver luz, Peter Saul. Se nós pegarmos o capítulo de número 12 do livro de Romanos, esses 21 versículos, e começarmos a praticar no nosso viver diário, começarmos a atuar de forma a obedecer integralmente o texto, textualmente seguirmos. Não precisa nem de muitas explicações, não precisa nem de profundidade de conhecimento, basta vontade de praticar. E estaremos fazendo a diferença, sendo santo em meio a uma sociedade corrupta e corrompida. Eu te convido nesta manhã a juntos compactuarmos, a juntos na fé e na autoridade da palavra dizer: ó Cristo, eu quero viver conforme o capítulo 12 de Romanos. Ajuda-me. Eu quero retratar fielmente estas palavras a partir de hoje na minha vida. Que o mundo possa ver em mim o Cristo através destas palavras vividas e praticadas no viver diário. Que Deus em Cristo me ajude, nos ajude a ser fiel e podemos revelar ao mundo o verdadeiro ideal da igreja e do cristão, e apresentar o Cristo vivo e ressurreto, poderoso Salvador de toda a humanidade. Deus abençoe, meus amados irmãos, na paz do Senhor Jesus.